A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos o original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza divina. Este é o nosso chamado. Nós somos, eu já falei isso aqui, a palavra traduzida como participantes traz mesmo a ideia de participar. Então não somos espectadores, somos participantes da natureza divina. Nós operamos neste reino. Como Deus quer que nós saibamos do futuro, como Deus quer que sejamos tão bem-sucedidos, tão poderosos, tão influentes, vibrantes, saudáveis, fortes. É isso que Ele quer. No segundo versículo da terceira carta de João, ele diz: amados, desejo, acima de todas as coisas, que possas estar em prosperidade e em boa saúde, e que também a tua alma prospere. Esse é o sonho de Deus, o desejo dele para seus filhos. Eu sei, tem muitos cristãos que não acreditam em prosperidade e dizem um monte de coisas estúpidas sobre nós, dizem bem, sabe, são pregadores da prosperidade, falam um monte de, sabe... O que eles não... Eles acham que quando falam assim, nos sentimos mal. Não, a gente se alegra. Deixa eu dizer algo. Qualquer ministro de Deus, qualquer ministro do Evangelho, que é cheio do Espírito Santo, número um, ele não consegue se distanciar da controvérsia. Eu estou falando. Ele não consegue ficar distante do falatório de pessoas falando sobre ele. Sabe, se você quiser ser legal, todo mundo gostando de você, você não tem o verdadeiro Espírito Santo. Veja, isso é um fato, sabe? Se você é legal e calmo, todo mundo gosta de você, há algo errado com você. Só que você não sabe. Ouça as palavras de Jesus. Jesus disse: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Ele diz: porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ele diz que eles falavam bem dos falsos profetas. Se todo mundo gosta de você e só falam bem sobre você, você precisa checar, algo está errado. Porque sabe, o Espírito Santo faz coisas que as pessoas naturais e as pessoas carnais não conseguem entender. Você não entende isso? Sabe, às vezes ficam, eu gosto das pessoas falando de nós, estão escrevendo sobre nós nos jornais. Eu queria que não escrevessem. Será que não dá pra gente explicar algumas coisas para as pessoas? Nós não devemos a ninguém nenhuma explicação. Você tem que entender isso. Você não deve a ninguém explicação. Ora, vamos. Seja legal. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Os apóstolos eram citados como controversos, diziam que causavam problemas, as pessoas falavam contra eles, falavam contra Jesus, falavam contra os profetas antigos. Sabe, qualquer um que vem com uma mensagem divina, confirmada com poder divino, tem que receber crítica. Se você não recebe, então você não tem uma mensagem do céu. Se você tem uma mensagem do céu, não está confirmada. Não, alguém poderia ser melhor do que Jesus? A Bíblia diz que, embora ele tenha feito vários milagres diante deles, eles o odiaram.
Havia aqueles com inveja dele, porque diziam que o mundo todo estava indo atrás dele. Diziam, vejam toda essa multidão, vejam todo esse povo dando ouvidos a ele. Ficavam irados. Eu poderia passar o dia inteiro falando com você sobre Jesus e esse tipo de vida, mas eu quero que você se alegre, alegre-se, ok? Alegre-se. Se você está servindo a Jesus Cristo e alguém fala contra você, não se ire, não se sinta mal, não chore por isso. Podem te chamar de coisas, alguns já te chamam de pastor por aí, você sabe. Você nem é pastor, mas te chamam de pastor. Quando te chamarem de pastor, não diga, estão caçoando de mim, diga amém. Ouçam, é verdade, deixa eu explicar por quê. Ouçam, a Bíblia diz que somos sacerdotes. Somos reis. Então ele diz que vai nos enviar por todo o mundo para sermos sacerdotes sobre nações. Nações, o que isso quer dizer? Significa grupo de pessoas. Ele não está falando só de Nigéria ou do México, África do Sul, não é disso que ele está falando. São advogados, doutores, mulheres de negócios, políticos, onde quer que você se encontre. É isso que ele chama de nações. Vem do grego etnos. Significa grupo de pessoas. Aleluia. E ele diz que nos envia como sacerdotes para todas estas nações. E quando você chega lá e por falar com elas sobre Jesus, agora te apelidam de pastor, ou seja, estão te chamando de sacerdote, aleluia. Então você diz amém. E quando você diz amém, a unção vem repousar sobre você. E então tudo que você disser ali vai acontecer. Mas se você se envergonha, Jesus disse, se você tiver vergonha de mim, nessa geração má e adúltera, ele disse, eu também terei vergonha de você diante do meu Pai e dos santos anjos. Ou seja, a unção não vai operar na sua vida. E vão te chamando de nomes. Agora é o santo, diga amém. É o Senhor crente, diga amém. Qualquer um. É o bonzão, diga amém. Eles acham que estão te insultando, mas estão apenas mostrando que há uma diferença entre você e eles. Se pararem de te chamar de nomes, se pararem de criticar você, cheque a si mesmo, talvez você agora esteja igual a eles. Aleluia! Eu estou falando do reino do Espírito. Há um reino do Espírito para o qual nascemos. É a ele que pertencemos. A Bíblia diz que nós participamos, que somos participantes da natureza divina. Ou seja, operando na realidade de Deus. Agora, existem duas esferas importantes que temos que reconhecer, sobre as quais a Bíblia fala. Uma é o reino da morte e a outra é o reino da vida. O reino da morte é o reino para o qual o homem natural nasceu. Todo mundo que nasceu neste mundo, naturalmente, e quando eu falo naturalmente, eu quero dizer toda pessoa humana que já veio a este mundo, pelo nascimento, vindo de uma mulher, ok? Pela concepção de uma mulher, pela semente de um homem. Este é o homem natural. Ele nasceu no reino da morte, porque este reino veio a ser, como diz em Romanos 5,12, quando Adão o trouxe sobre si e sobre sua semente. Porque Deus disse em Gênesis, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E ele comeu e morreu. Daí em diante ele foi separado de Deus. Ele foi separado de Deus. Isso é a morte espiritual. Morte espiritual significa separação de Deus e de todos os atributos de Deus. Quando você é separado de Deus, toda coisa boa que vem de Deus é separada de você. A saúde é separada de você. A prosperidade é separada de você. Vê? A paz é separada de você. A alegria é separada de você. E aquele homem foi separado de Deus.
E as trevas vieram à sua vida. Coisas começaram a mudar. Ele deveria viver nesta terra para sempre, mas não conseguiu. 930 anos ele morreu. Mas imagine, levou um longo tempo para Satanás matá-lo. 930 anos antes de ele derrubar Adão. Meu Deus! Glória a Deus! Mas sabe, este reino, o reino da morte, é o reino no qual o homem natural nasce. Quando uma criança nasce neste reino. O reino das trevas. Um reino de trevas. Este é o reino deste mundo. E sabem, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus deste mundo. Chama Satanás de o Deus desse mundo, o Deus desse mundo. Ele é o Deus deste reino. Esse reino da morte. Reino da morte. É dominado por Satanás. Quando Adão pecou contra Deus, tornou-se sujeito a Satanás. Então o homem separado de Deus está sujeito a Satanás. Foi por isso que Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Porque o homem nasceu no reino da morte. Ele está debaixo do poder das trevas. Oh, pense nisso. Na própria construção disso. O poder das trevas, o domínio das trevas. Viver debaixo do domínio das trevas significa ser dominado pela doença e pela enfermidade, pelo medo da morte, pelo fracasso, pela pobreza. Todas as coisas que tornam o homem, que subjugam o homem, que o tornam subserviente ao diabo. Trevas. A Bíblia os chama de filhos das trevas. Eles podem não saber disso, mas é o que a Bíblia diz que eles são. Alienados da vida de Deus, Efésios 4:18. Antes de você nascer de novo, você estava alienado da vida de Deus. Cortado da vida de Deus. A Bíblia diz por causa da ignorância que está neles. A Bíblia diz sem esperança. Sem Deus, não tendo esperança. Sem Deus, imagine sem Deus. Hedonistas sem Deus. E então, vivendo no mundo. Eu fico imaginando como é que um homem que não nasceu de novo, como ele vive 24 horas? Sob o domínio das trevas. No reino da morte. Como ele vive? Como ele opera? Que tipo de pensamentos há em sua mente? Como pode um homem viver sem Deus? E talvez você esteja aqui hoje e não nasceu de novo. Você pode não entender como é a vida na luz. Mas você está sob o domínio das trevas. Alienado de Deus. Aleluia. Sabe, a Bíblia nos diz, para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, nos diz para pormos toda a armadura de Deus, e por aí vai, você lembra? Mas nos diz algo que é muito importante. Diz que nós não lutamos contra carne ou sangue. Nós não lutamos, então diz que a nossa batalha não é contra carne ou sangue. Não é contra seres humanos. Diz que não lutamos contra carne ou sangue. Em outras palavras, a sua inimiga não é a sua sogra. Seu inimigo não é seu sogro. Nem é sua esposa. Seu inimigo não é seu marido. Nem seu vizinho de porta. Nem aquele cara do trabalho que é contra você. Esse não é seu inimigo. Diz que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados. Contra principados. Contra poderes. Poderes. Autoridades. E então ele usa uma expressão para o grupo seguinte. Ele diz contra os governantes das trevas deste mundo. Outra tradução diz assim: contra os governantes deste mundo em trevas. Veja, os governantes do mundo que está em trevas. Eu gosto da expressão da King James que diz os governantes das trevas deste mundo. Governantes das trevas.
Significa que esses seres espirituais governam sobre todo aquele que não é nascido de novo. Porque todo aquele que não é nascido de novo pertence ao domínio das trevas. E então esses são os governantes deste reino. Esse reino de trevas, esse reino de morte. Estas forças demoníacas. É por isso que eles fazem as coisas que fazem. Porque são dominados por forças demoníacas. Existe um reino do Espírito, você tem que entender isso. Existe um reino do Espírito que está vivendo par e passo com o reino da terra. E você não vê porque está usando os olhos naturais. Observe, isso é muito importante. O homem, por causa da queda no Jardim do Éden, o homem foi reduzido aos seus sentidos. Agora ele tem que sentir para saber o que é. Ele tem que ver com seus olhos naturais para saber o que é. Ele tem que ouvir com seus ouvidos para saber. Ele tem que provar para saber. Você não entende, algo está errado. Ele tem que cheirar. Seus 5 sentidos agora são seus educadores. Ele agora não sabe nada até que os seus 5 sentidos ditem. Ele não consegue dizer que está quente até que ele sinta isso. Ele não consegue ouvir nada até que o seu ouvido agarre aquilo. Até que seja audível a ele, ele não pode ouvir. Como ouvimos agora. Existem ondas sonoras passando por este lugar. Como é possível você não ouvir? Você precisa de um receptor de rádio. Vê? Há ondas sonoras passando por esse lugar. Quer captar? Pegue um receptor de rádio, sintonize-o, e você ouve sons, ouve até música. Põe um aparelho de TV aqui e terá imagens. Vem de onde? As ondas estão por aí. O som delas, as imagens delas. Mas fomos tão reduzidos que os sentidos humanos não conseguem agarrar isso. Então precisamos de outros instrumentos. Alguém está doente, o médico não sabe o que há de errado, então levam a uma máquina e ligam aquela máquina para descobrir o que está errado. Graças a Deus pela tecnologia. Mas você vê, isso é porque estamos na nossa jornada outra vez. Estamos tentando encontrar os passos, tentando encontrar o caminho. O homem se tornou escravo dos sentidos, mas ele não nasceu assim. Como Jesus sabia que ele podia andar sobre a água? Como ele sabia? Como ele sabia? Veja Jesus falando com a árvore. Como ele sabia que poderia falar com a árvore? Como Jesus sabia? Como ele sabia que tocando olhos cegos eles se abririam? Como ele sabia? Como ele sabia que podia chamar um morto da sepultura? Lázaro, vem para fora! E aquele que estava morto saiu. Como Jesus sabia? Ele operava a partir de outro reino. Chama-se o reino da vida. Aleluia! Chama-se reino da vida. Há 2 reinos. O reino da morte e o reino da vida. Eles funcionam com leis diferentes. As leis físicas deste mundo dominam no reino da morte. Existem leis espirituais no reino da vida. E isso você não pode... eu gosto disso. Isso você não descobre num laboratório. Isso os cientistas não conseguem descobrir. É preciso um conhecimento revelado. Alô? Não esqueça disso. Para entender essas leis no reino do Espírito, você tem que ter o quê? Epignosis. Conhecimento completo e revelado. Tem que ter epignosis. É assim que se opera com Deus. Um conjunto diferente de regras. O médico olha para uma pessoa e diz, olha, eu acho que é um tumor, eu posso ver o câncer crescendo e provavelmente ele vai viver mais 2 meses e morrer. Por quê? Porque o câncer o está matando. Por quê? Porque ele tem as leis aqui, ele entende a partir do reino da morte. Ele vê do reino da morte. Ele joga por essas regras do reino da morte. Ele opera aí. Ele sabe que o câncer vai matar o homem. Ele sabe. Porque ele entende de medicina. Ele entende as regras médicas, entende de biologia. Todas estas coisas que os nossos 5 sentidos nos ensinaram. Mas os 5 sentidos nos foram dados para serem nossos escravos,
para serem usados por nós não nos usarem. Você ainda está aí? O homem se tornou escravo dos seus sentidos. Mas ainda assim a Bíblia diz: oh, aqueles que são filhos de Deus não andam de acordo com seus sentidos. Está em Romanos 8. Ele diz porque a mentalidade carnal é morte. Se você anda de acordo com os seus sentidos, ele diz que você vai morrer. Significa funcionar no reino da morte. Mas há um reino da vida. Quando você nasce de novo, nasce no reino da vida. Eu quero que você entenda isso. Veja Jesus veio a este mundo. Meu Deus. Ele foi uma intrusão no reino dos sentidos. Você entende? Jesus apareceu no reino dos sentidos e dominou os sentidos. Foi isso que ele fez. Foi o que ele fez. Ele não podia ficar doente. Doente? Jesus? Ele disse: eu não sou desse mundo. Ele disse: eu não sou desse mundo, eu sou de cima. Ele disse: eu não sou desse mundo. E ele não era. Agora veja, nós estamos estudando coisas do reino do Espírito. Há outro tipo de vida. Ainda nesse estudo vamos ver sobre 3 tipos de homem, ok? E esses 3 tipos de homem, o velho homem, o novo homem e o homem espiritual. Agora, o novo homem e o homem espiritual são, na verdade, o mesmo homem, em fases diferentes. Pegaram? Certo, talvez devamos ler uma passagem para pegar algumas coisas, certo? Alô? Você ainda está aí? Ok. Vamos ver isso. Livro de Efésios. Agora, quando você estuda esse tipo de coisa, e você é jovem, você entende por que os cristãos mais velhos cantavam: eu nunca, nunca vou voltar pro mundo, nunca vou voltar pro mundo, nunca vou voltar pro mundo, nunca mais. Porque eles descobriram que a terra prometida é real. Aleluia! Nunca voltar pro mundo. Efésios capítulo 4. Vamos começar no versículo... Eu acho que se começarmos do 21, você vai entender. Vai ter o quadro, certo? Se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados como a verdade está em Jesus, que vos despojeis quanto ao procedimento anterior do velho homem. Procedimento anterior é a forma de vida anterior, ok? Do velho homem que é corrupto segundo as concupiscências do engano. Ele diz que o velho homem é o quê? Corrupto, de acordo com as concupiscências do engano. Então, ele diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais. Quando ele diz despojar, quer dizer tirar como uma roupa. E aí ele diz: vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Você vê, o novo homem é criado, ele diz segundo Deus, ou seja, à luz de Deus. Ele é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Ele é criado nisso. Quem é o novo homem? O novo homem é aquele que nasceu de novo. Por isso Jesus disse: você tem que nascer de novo. Você nasce de novo e é o novo homem. Ele diz: se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, um novo eu. É uma nova pessoa. Aleluia. Então ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Ele é criado em justiça. Ouçam a versão King James, que segundo Deus, segundo sua semelhança, de acordo com Deus, segundo o padrão de Deus, como Deus, ele foi criado em justiça. Então, quando você nasce de novo, você nasce justo.
Você entende? A justiça é um dom do Espírito de Deus em sua vida. Ouça, isso quer dizer que Deus te deu vida que é justa. Você não precisa tentar ser justo. Você nasceu justo diante de Deus. É um dom da vida. Ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O dom de Deus é a vida eterna. É um dom. Você não paga por isso, você não conquista. E com a mesma força, ele nos diz em Romanos 5,17, eu quero que você leia comigo. Vamos ler Romanos 5, verso 17. Encontraram? Vamos ler. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Aqueles que recebem o quê? Abundância de graça e o quê? O dom da justiça. E notem que ele diz aqueles que o quê? Recebem abundância de graça. Um transbordar de graça. Aqueles que recebem, ele não diz aqueles a quem foi dado. Do contrário, diríamos, bem, eu não sei se Deus me deu, não sei se... Ele diz aqueles que receberam, você está pronto para receber, você recebeu? Já é seu, não é uma questão de Deus dando, é do homem recebendo. Aqueles que recebem abundância de graça. De quanta graça você quer desfrutar? Paulo disse a Timóteo, seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Tire vantagem disso. Aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça é um dom. O dom da graça. Ele diz, eles reinarão no reino da vida. Reinarão. Então, se você não está reinando em vida, descubra o porquê. Você recebeu abundância de graça. Você recebeu o dom da justiça. Você reconheceu o dom da justiça. Aleluia. Você não cresce em justiça. Ninguém recebe mais justiça. Você não se torna mais justo. Entenda isso, é muito importante. A Bíblia diz para crescermos em graça, na beleza do Espírito de Deus em sua vida. Você pode crescer em entendimento. Pode crescer em conhecimento da palavra de Deus, mas você não cresce em justiça. Por quê? Porque não é sua justiça, é a justiça da vida de Deus, que foi transferida ao seu espírito humano. Foi dado a você, você é tão justo quanto Jesus é justo, porque não é a sua justiça, mas a justiça do Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz, eu estou crucificado com Cristo. Não obstante eu viver, porém não eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ele foi feito pecado, aquele que não conheceu pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Romanos 5, verso 1. Portanto, sendo declarados justos pela fé, temos paz. Nós somos um com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, sendo declarados justos. Oh, eu gosto disso. Ele diz, portanto, sendo declarados justos. Sabe, alguns dizem somos pecadores salvos pela graça. Não somos pecadores salvos pela graça. Sabe, muita gente usa o entendimento humano para interpretar a palavra de Deus. Não! Estude a palavra. Estude a palavra e deixe que o Espírito de Deus te ilumine. As Escrituras interpretam as Escrituras. Ouçam. Oh, será que eu tenho tempo para isso? Vou tentar. Sabe, muita gente imagina algo como... Sabe, eu era culpado, então
Jesus veio e disse, ok, eu tomo o lugar dele e o liberto. Então, ele agora tomou meu lugar e Deus me libertou. Eu digo, ok, agora Jesus tomou o seu lugar, então vai e não peques mais. Então eu não vou pecar mais, porque Jesus tomou meu lugar. Sim, mas eu não sei por quê, pela graça de Deus, isso será feito. Será feito. Eu acho que é uma das razões pelas quais o Espírito de Deus nos deu a oportunidade ao redor do mundo de fazer sua palavra conhecida. Aleluia. Há uma diferença entre o homem que foi salvo e o homem que nasceu. Veja, muita gente não entende a linguagem do Espírito. Quando Paulo fala, quando leem as cartas, eles não entendem a comunicação da revelação paulina. Não entendem. O cristão não é o homem que foi salvo. É por isso que eles não entendem. Eles pensam, ok, certo, é fácil para nós sentimos que quando nós tentamos ser humildes, tal qual estou, eis-me, Senhor. É uma boa música, só não é uma música cristã. Não é uma música cristã. Como você sabe? Ela fala sobre Jesus, ela fala sobre Deus, sobre... Pois o teu sangue remidor, sim, verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a ti. Ah! Cala a boca! Não é uma música cristã. Quem é o cristão? O cristão não é o homem que está indo para o Cordeiro de Deus. O cristão é o homem que nasceu de novo. Ele não está indo para Deus, ele nasceu em Deus. Você entende do que eu estou falando? Verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Imagina se hoje fosse domingo. Eu sei que haveria muitas igrejas cantando essa música hoje. Ó Salvador, me achego. E tem muita gente que canta de um jeito muito humilde. Me achego. Sabe, há pessoas que dizem, eu não quero ir para a igreja, se a igreja não for daquelas que enchem no domingo, porque querem ouvir o som daquele órgão. Você está ouvindo e aí vão... Tem algo errado com você. Quem é o cristão? Eu te digo quem ele é. Ouça, quando Jesus morreu na cruz, eu morri com ele. Eu disse que eu morri com ele. Se eu morri, então eu morri. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Quando Deus o ressuscitou, sabe o que Deus disse? Deus disse, ele disse, tu és o meu filho. Ele não disse, hoje eu te ressuscitei. Ele disse, hoje eu te gerei. Jesus Cristo nasceu de novo. E daí? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não é uma continuação do velho, não é uma renovação do velho. Você está me ouvindo? Não é apenas um salvo. Não, é uma pessoa que nasceu de novo. Ela não tem mais passado. Será que você não entende do que eu estou falando? Então é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1,
Diz, portanto, sendo justificados pela fé. Deixa eu explicar o que é justificação para que você possa entender. Justificação não significa... esse velho pensamento sobre isso. Sabe, eles acham... Então, eu era culpado e Jesus paga. Então agora, Deus diz, vá, porque alguém pagou por você. Ei, vamos lá! Jesus ter pago por mim foi a razão pela qual eu morri com ele. Ele morreu em meu lugar. Isso foi suficiente para me salvar. Quando ele morreu por mim, eu morri. Eu já estava pronto para o céu por causa disso. Era suficiente. Eu deveria ter ido. Mas não era a intenção de Deus eu simplesmente ir para o céu quando Jesus morreu. Ele queria que eu vivesse aqui. Então ele disse, embora Jesus tenha morrido por você, se você continuar vivendo aqui, vai pecar de novo. Você ainda está aí. Você vai pecar de novo. E não há mais sacrifício por pecados. Por quê? Porque um sacrifício foi suficiente. Mas então, se você vai viver nesse mundo, vai pecar de novo. Então, o que ele vai fazer? Então ele decidiu que ele faria algo novo. Ele disse, novo coração te dou, e um novo espírito porei dentro de você. Ele disse, eu porei o meu espírito em você e farei com que você ande nas minhas veredas. Você está pegando a ideia? Quem é o cristão? Não é o pecador salvo pela graça? O pecador salvo pela graça morreu com Cristo. Você está me ouvindo? Fomos feitos uma nova criação. Uma que nunca existiu antes. Ouça, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E todas as coisas são de Deus. Ele nos chama de seus justos. Você entende o que isso quer dizer? Sabe por quê? Muitos cristãos não entendem essas coisas porque vivem de acordo com seus sentimentos, vivem de acordo com seus sentidos. Contam mentiras e dizem, mas eu ainda conto mentiras. Então eu preciso de salvação de novo. Ou então, eu estou roubando, eu estou fumando. Eu não sei o que acontece, será que eu sou salvo? Eu fumo até nos meus sonhos. Sabe como é? Alguns dizem, eu como demais, eu não gosto disso, eu só fico comendo. Alguém diz, eu não sei o que há de errado comigo, eu estou sempre me sentindo mal. Ninguém fez nada e eu já me sinto mal. E aí diz, eu não entendo a minha própria vida, eu estou confuso, eu nunca estou feliz. Então, por causa de todas estas experiências, eles acham que não são salvos. Você entende? Eles acham que tudo ainda está ligado como era antes. Então eles veem Deus como se ele estivesse fazendo algo sobre o caso deles. No entanto, a Bíblia diz que eles foram aperfeiçoados em Cristo Jesus. Após nascer quando criança, você não está crescendo para se tornar um ser humano. Você já era um ser humano perfeito, mas era uma criança. Precisou se tornar um homem. Paulo disse, quando eu era criança, eu agia como criança. Eu fazia coisas de criança. Ele diz, mas quando me tornei homem, deixei de lado as coisas de criança. Veja, no reino do Espírito é a mesma coisa. A razão pela qual você se sente como se sente é porque você é uma criança. A razão de você ser inconsistente é porque é uma criança. A razão de você falar como fala é porque você é uma criança. A Bíblia diz, quando éramos crianças, nepios é a palavra grega. Crianças, bebês, nepios. Eu vou ler para você Gálatas capítulo 4. Vá para Gálatas capítulo 4. Você encontrou? A partir do 1, agora digo que o herdeiro, enquanto é criança, em nada difere do servo, um escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, a palavra grega é nepios.
Nepios significa bebês, que não conseguem falar direito. Ele diz quando éramos crianças. E aqui a idade está sendo considerada. Experiência. Maturidade é considerada aqui. Quando éramos nepios, veja o que ele diz. Quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos elementos do mundo. A gente ficava tossindo. Uma tosse engraçada. Brincava de tossir. Por quê? Por que você está tossindo assim? Porque está frio. Quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos elementos deste mundo. Debaixo dos elementos desse mundo. Temperatura baixa. Estou com muito frio. Malária. Porque tem muitos mosquitos. Febre. Ele diz quando éramos nepios, estávamos escravizados pelos elementos, governados, dominados pelos elementos deste mundo. Quando orávamos, achávamos que Deus não nos ouvia. Como você sabe que Ele não te ouve? Porque eu não senti nada, sabe? Eu não sei se... É como se a minha oração não tivesse nem passado do teto. Deus está debaixo do teto com você, mas porque você é nepios, você não entende. Pai, faça-me ser como você. Faça-me como você. Faça-me ser como você. Nepios. Nepios, eles oram de acordo com os sentimentos. Se sentem bem, dizem, a minha oração, quando eu oro, pode seguir, porque se sentem bem. Podem até profetizar quando tudo está para cima. Todo mundo se movendo, aquele calor. Aí eles... Agora, quando tudo está frio, aí eles adoram assim. Aí não se movem. Nem recebem uma profecia. Por quê? Porque são nepios. Eles se movem de acordo com a temperatura. Eles querem orar, Pai. Eu te agradeço por... Eu te agradeço. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu orei, agora eu me levanto. Nepios. 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 Mas a Bíblia diz... Deixa eu explicar isso para você. A Bíblia diz o próprio Espírito dá testemunho com nossos espíritos que nós somos os tecnon de Deus. Nós somos os tecnon, ou seja, nascemos dele. Eu quero que você entenda isso. Somos os filhos de Deus. Tecnon é a palavra que significa aqueles que nasceram dele. Você entende? Então, a Bíblia diz outra coisa. Tantos quantos são guiados... Eu acabei de citar Romanos, capítulo 8, versículo 16, e agora voltei para o 14, certo? Ele diz, pois tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus... Ele não disse que eles são nepios. Nepios não são guiados pelo Espírito. Tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus. Ele não disse que eles são tecnon, porque tecnon não pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele diz tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz estes são huios de Deus. Filhos maduros. Você entende isso? Ele está falando da piotésia, ou seja, um posicionamento na filiação. Um posicionamento na filiação. Ele era filho, tecnon, ele nasceu. Ele cresceu depois de ser nepios, crescendo até ser huios. Agora ele se tornou o huios de Deus. E a Bíblia diz no versículo 19, a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos huios de Deus. O mundo inteiro está esperando que ele se libere. Flores que morrem, plantas que morrem. Todos esperando que seja liberado. Estão esperando a manifestação, o desvelar, você entende? A declaração, o brilho exterior do huios de Deus. Quem é o huios de Deus? O huios de Deus é o homem espiritual. Ele chegou ao entendimento. Como ele é, assim somos nós nesse mundo. Eles estão operando no reino da vida.
Tornaram-se participantes da natureza divina. A doença tornou-se algo do passado. Eles dominam no reino dos sentidos. Você entende do que eu estou falando? Eles não veem as coisas no nível dos sentidos. Eles veem com os olhos do Espírito. O profeta uma vez disse, considerai Sião, casar. Ele diz, olha com os olhos de um profeta. Considera, no hebraico, casar, Sião, a cidade das nossas solenidades. Em outras palavras, quando chegamos nesse ponto, Sião, ele está falando de Sião, a cidade das nossas solenidades. Toda vez que nos ajuntamos, esta é a cidade de Deus. É a Assembleia Geral, a igreja dos primogênitos. Quando nos reunimos aqui agora, há miríades de anjos por todo lugar. Papai Deus está reunido conosco. Você entende do que eu estou falando? Este não é um ajuntamento comum. É por isso que quando você vem para a igreja, irmão, algumas pessoas na quarta, no domingo, quando vão à igreja, alguém diz, por que você não veio no culto passado, irmão? Eu estava doente, era aí que você deveria ter vindo. Porque quando vamos ao encontro, à cidade das nossas solenidades, toda doença desaparece. Toda doença se vai, toda decepção desaparece e se transforma em sucesso. Alguém grite aleluia! Oh, glória a Deus! Ai, 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 ai. Ei! Oh! Obrigado, Senhor Jesus. Adore a Ele, louve a Ele. Adore a Ele. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.